se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. De acordo com o vídeo que acabamos de ver, dá para entender mais ou menos como será o tempo do fim, né? Como Jesus salientou nesse texto que acabamos de ver, a situação será tão difícil que se o dia ele não abreviasse, não teria nenhuma carne, não seria salva nenhuma carne. A gente conhece algumas calamidades citadas na Bíblia Sagrada, algumas, né? Teve destruições citadas na Bíblia Sagrada que já ocorreu, né? Por exemplo, Sodoma e Gomorra, que eu acabei de citar agora, né? Parece que o pessoal aí fora deu uma parada, né? Amém. Graças a Deus, né? Eu disse que dá para sentir como Ló se sentia em Sodoma e Gomorra, né? Mais ou menos como o pessoal estava aí fora. Mas a gente percebe que houve épocas citadas na Bíblia que as pessoas estavam realmente indo de mal a pior, até o ponto que o Criador falou: chega, basta, preciso fazer alguma coisa, preciso limpar a terra, porque o Messias teria que vir da linhagem, uma linhagem pura, a linhagem de Davi. E vimos também que Sodoma e Gomorra foi uma das piores destruições, né? Imagine fogo e enxofre descendo do céu e matando todas as pessoas queimadas, né? Foi uma das situações que a gente percebeu realmente que o ser humano passou, os seres humanos, os pecadores, muito difícil. Mas a Bíblia salienta que haverá uma grande tribulação, a qual nunca nenhum ser humano, ninguém passou, a terra não passou, e tampouco haverá de novo, né? Então nota-se realmente o que está por vir. É uma grande calamidade que virá sobre a terra habitada. E nós, como cristãos, devemos temer? Quem teme aqui a grande tribulação? Levanta a mão. Os irmãos temem? Mas a Bíblia relata que aqueles que estão em Cristo, vamos ver lá, vamos lá olhar. O cristão não pode temer a grande tribulação. Vamos ver lá? João 3,36, meus irmãos. Só porque o pastor falou, oh Senhor. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Para nós que cremos em Jesus Cristo, cremos e fazemos a vontade dele. Não adianta crer, não adianta a gente só ter fé, né? Nós temos que crer em Jesus Cristo, e através da gente crer, através da nossa fé, vem as obras. Sabemos que não somos salvos pelas obras, embora as nossas obras tenham que ser boas, conforme Tiago 2,26, a fé sem a obra está morta. Não somos salvos pelas obras, senão não teria o porquê Jesus vir e dar sua vida pela humanidade, não teria o porquê. Mas a partir do momento que cremos em Jesus Cristo e acreditamos em a nossa fé através dele, do sacrifício dele, então não temos que temer. Amém, igreja? Amém. Então, eu vou perguntar de novo: quem tem medo da tribulação aqui? Tá certo, é isso mesmo. Não temos que ter medo da tribulação. Estamos com Cristo. Vamos ver Romanos 8:1. Romanos 8:1. Todos acharam? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nota-se que é interessante essa consideração do apóstolo Paulo, que ele relata aqui para o cristão que confia em Cristo, que anda segundo o seu caminho, não há nenhuma condenação. Mas nota-se o tópico final: os que não andam segundo a carne. Então aqui é bem claro: eu tenho fé em Cristo, ótimo, eu faço a vontade dele, maravilhoso.
mas eu tenho um pezinho lá no mundo. Meu Deus. Será que você está segundo a carne ou o espírito? Então o texto aqui é bem claro, que anda de acordo com a vontade dele, vive de acordo com a vontade dele e vive sobre o espírito. A essas pessoas aqui na terra não há nenhuma condenação. Amém. Amém, igreja? Amém. Mesmo que viemos a perder a nossa vida, o pastor sempre tem falado nessa igreja aqui. Jesus virá um dia, a Bíblia não salienta, não está marcado ano, época, horas, segundos, nada. Porque Deus quer as pessoas que busquem a Ele por amor. Não é isso? Por isso que Ele não determinou nenhuma data específica na Bíblia. Porque se fosse assim, as pessoas buscariam a sua salvação por interesse. E se o nosso Criador quisesse multidões, Ele tiraria os animais e encheria a arca de pessoas, né? Então nota-se que Ele quer qualidade. O nosso Deus não é imutável, não é isso? Ele não mudou. Então Ele também, nos dias de hoje, quer pessoas com qualidade. Para isso, nós temos a Bíblia Sagrada, que é o nosso guia principal, que prepara a gente diariamente para se tornarmos cristãos com qualidade. Amém, igreja? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias agora. Falando no tempo do fim, não podemos deixar de considerar 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Carta do nosso apóstolo Paulo, 2 Timóteo, relatando exatamente como estaria o tempo do fim. Analise vocês, a cada um, se estamos vivendo nessa época. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, podemos dizer assim, tempos difíceis de sustentar, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes a pais e mães. Nunca tivemos uma geração de filhos tão desobediente como agora, né? Muito difícil. Ingratos, profanos ou desleais, sem afeição natural, incorrigíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Olha aqui um dos pontos que a humanidade estaria exatamente hoje. Inclusive é o tema da nossa publicação espiritual recente, né? Sem amor. Nunca tivemos uma geração tão fria. Sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes de prazeres do que amantes de Deus, né? Não podemos nem negar isso, né? O homem realmente tem buscado prazeres dentro desse mundo e tem esquecido a Deus. E o 5, tendo aparência de piedade, mas negas a eficácia dela, né? E aqui no final dá uma consideração para nós cristãos. E desses, o quê? Se unem? Devemos se unir a eles? Se afastando. Se afastar. Não é isso? Eu nunca vi uma fruta boa reverter a fruta podre. Vocês já viram? Hã? Se você coloca uma fruta podre no meio de umas frutas boas, vai ser o processo que as boas vão estragar. Está lá em 1 Coríntios 15, 33, né? As associações corrompem bons costumes. Então nota-se aqui que o apóstolo Paulo disse que pessoas como essas, o cristão não pode estar no meio delas, para que você também não seja corrompido. Amém, igreja? Não esqueçam disso. Obviamente vocês não vão ter que sair desse mundo, né? Senão, para se separar, teremos que sair. Aqui é o fato de você andar com a pessoa, né? Viver com ela e tudo mais. Toma cuidado, porque senão hoje
O irmão pode perder a sua fé. A Bíblia nos alerta que nos últimos dias seriam marcados por desafios espirituais, morais e sociais. Mesmo em tempos difíceis, Deus nos chama para viver com fé, vigilância e esperança. Como que seria isso, meus irmãos? Uma pergunta para vocês aí, quem quiser responder, né? Mesmo em tempos difíceis que estamos vivendo, difícil, né? Difícil. A gente tem que, o pastor já falou aqui, que principalmente quando nós vamos sair de casa, a gente trabalha para longe, temos que pegar o carro, ônibus, temos que sair de casa já orando. A nossa luta não é contra carne e sangue, principados e potestades, Efésios 6:12. O diabo está louco para derrubar um crente, e ele faz isso diariamente. É só você deixar a portinha aberta. Então, aos crentes, vão trabalhar, pegar o carro, faça sua oração. Pede para que Deus te proteja desde a saída até a chegada. Não queira resolver os seus problemas sozinho. O próprio Filho de Deus, Jesus, estou falando Filho de Deus, ele orava constantemente. E às vezes nós somos pequenos, somos nada, somos imperfeitos. Vamos fazer uma viagem? É aquela loucura, né? Aquela correria, perdeu a hora. E o principal, né? Sai sem fazer oração, né? Sai sem agradecer, pedir a proteção para Deus. É errado. É errado. Porque o Criador pode te livrar de uma situação difícil, uma colisão, uma batida, onde você pode perder sua vida e a sua família. É só você vacilar. Então a Bíblia fala que o tempo, em Eclesiastes, o tempo que o imprevisto sobrevém a todos nós. Então a nossa melhor arma que nós temos, qual que é? Igreja. Oração é uma arma poderosíssima que o diabo não pode tirar de você. Muito embora às vezes nós deixamos guardado, né? A gente não usa. Os irmãos já chegaram a alguma conclusão alguma vez? Quando acontece alguma coisa com o irmão já perguntou: por que isso comigo? Já aconteceu isso com vocês? Por que isso aconteceu comigo? Às vezes já. E às vezes a gente esquece, né? E é interessante que essa consideração ela tem dois sentidos, tá? Dois sentidos. Porque às vezes Deus ele pode te atrasar numa viagem, seu pneu pode furar, seu carro pode parar, qualquer coisa assim similar. Aí você acha que você está sendo prejudicado. Não. Às vezes Deus está tirando do acidente lá na frente. Aí você vai e resolve o seu problema. Se é um pneu furado, você vai lá, Deus te segura ali meia horinha, né? Meia hora é o máximo, né? Meia hora é o máximo para trocar o pneu. O homem, não a mulher não. A mulher chama o guincho, já para tudo, né? Mas meia hora. Aí você fala: por que aconteceu isso comigo? Aí você vai com o carro, né? Aí você, há uns 10 minutos, você vê uma colisão feia na frente, né? Com vítimas e tudo mais. Aí você fala: puxa vida, agora eu entendi porque o carro deu problema. Mas isso também porque você saiu de casa e orou: Senhor, por favor, me proteja, abençoe desde a minha saída até o meu retorno em casa, por favor, né? E certamente vocês podem ter certeza, vocês pedindo, o Criador vendo ali na frente do inimigo, se o diabo estiver preparando uma armadilha para você lá, Deus vai tirar. Amém. Você só vai atrasar meia horinha, você vai voltar para casa sã e salvo. Alguém já passou por isso? Não? Hoje eu não reclamo mais, tá? Antigamente eu reclamava, né? Às vezes uma viagem, qualquer coisa, né? Eu reclamava, né? Furava o pneu, o pneu é novo, mas foi entrar um prego justamente no pneu novo. Aí eu reclamava, mas na hora que eu ia mais para frente eu via lá acidente, carro com uma moto, vítimas, né? Aí eu comecei a entender. Eu falei: opa, não reclamo mais. Estou com vida, Deus me tirou de uma situação difícil. Amém, igreja? Amém. Então,
vão sair de casa, vão trabalhar, pegar ônibus, né? Não deixe de orar, pedindo para que Deus te traga com vida. Não esqueçam disso, tá bom? Crie os seus filhos no caminho do Senhor, porque se você não criar eles na palavra de Deus, eles serão criados pela internet. Isso aqui não faz o amor aumentar, entendeu? Dentro da sua família, não. Não faz, não. Isso aqui faz o seu filho se esfriar. Aliás, se quiser criar um filho sem amor, rebelde, deixa ele só no celular. Né? O pastor pregou aqui, inclusive temos até um vídeo no nosso canal, justamente falando sobre isso. No século XX, os nossos pais estavam com Bíblias na estante, lendo na sala. A gente presenciava os nossos pais fazendo isso, e nós éramos orientados a fazer o mesmo. Os nossos pais orientavam a gente a ler a Bíblia, inclusive tinha até livros da história bíblica que ele dava para a gente e nos obrigava a estudar. Isso foi a geração do século XX, que criou homens fortes e mulheres fortes, né? Com condições de vencer qualquer obstáculo. Isso foi no século XX. E hoje em dia, as gerações estão sendo criadas sem pai, sem mãe dentro de casa, pelos avós e através do celular. Não é à toa que estamos se aproximando do tempo do fim. Imagine a geração que vai dominar essa terra aqui antes de vir a volta de Jesus. Amém, igreja? Amém. Quem tem filho, troca o celular pela Bíblia. Tem que for meia hora. Não tem problema. Se chorar, aumenta para 1 hora. A Bíblia fala também sobre, Jesus fala no Mateus 24:12, que é importante, né? Vamos ler. Está relacionado também ao tempo do fim. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos resfriará. Mas aquele que tiver perseverado, 13 até o fim, é o que será salvo. Até nós mesmos, em determinadas notícias que a gente vê na televisão, já nos abala mais. O que te abala, meu irmão? Feminicídio? Vai te segurar. Você está para sair de casa, vai. Você está para sair, vai para se divertir, jogar uma bola, ou no shopping, ou até o trabalho. Aí você liga a televisão, feminicídio, morte. Vai te segurar? Não. Não vai te segurar. Então você nota, até nós somos afetados. Até nós. Uma criança foi jogada pelo pai e pela mãe do 15º andar. Jogada lá para baixo, o próprio pai e a mãe jogou e a criança se espatifou. Aí para. Percebe? Aí a gente para ver. Então, até nós, para pararmos de frente de uma televisão e ver alguma coisa, tem que ser muito forte. O que diz o 22? Olha aí. O 12. 24:12. E por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos, esfriará. E é isso que nós estamos vendo. Hoje quase, ninguém se comove mais com mortes na televisão, a não ser que seja uma coisa muito forte, para chamarmos a nossa atenção. Como devemos se preparar mediante essa situação, Aqui eu já salientei, e vale a pena salientar de novo, mas vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo a Tessalônica, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, tá? Capítulo 5, versículo 17. Olha aí. Orai sem cessar. Os irmãos estão fazendo isso? Então, ora de vez.
Ora uma vez por semana. É igreja. Você viu aqui, ó? Como viver preparado? É uma arma, hein? É uma arma poderosa. Aqui devemos orar sem cessar para se preparar. Né? Eu falo que o que nós estamos passando agora, que Jesus está permitindo a gente carregar nossa bateria, né? Porque o que está por vir aí na frente vai ser uma coisa tão forte que, se você não estiver preparado, você vai negar a sua fé muito fácil, vai negar Cristo. Então, hoje a igreja está, não são todas, tá? Não são todas. Não são todas que se preocupam em pregar a palavra, tá bom? Mas a igreja que realmente se preocupa em preparar os seus fiéis é justamente a situação onde eles precisarão recarregar as suas baterias contra as pressões do mundo lá em fora. E virão. Se o crente não souber e não se preparar, será uma fácil vítima aí fora. Tá? E a gente sabe que quando o inimigo ele tira um escolhido da fé, ele caçoa demais. Inclusive em Provérbios 27:11, ali relata assim: seja sábio, filho meu, alegra o meu coração, para que eu possa replicar aquele que se escarnece diariamente de mim. Sabe o que quer dizer isso? Que quando você, ao ser tentado por Satanás, o diabo, e você não vira as costas para Deus, Satanás não se escarnece de Deus. E aí Deus fala: você sabe, filho meu, obrigado por você ter alegrado o meu coração, né? E eu repreendo Satanás porque duvidou da sua espiritualidade. É assim, né? É assim que a gente combate o inimigo. Não esqueçam disso. Vamos ver Marcos 16:15. Isso é o que nós temos que fazer agora, viu? Vamos lá. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui vem mostrando que nós, como cristãos, não podemos receber o evangelho e ficar mudo. Vou fazer uma consideração agora para vocês, para fazer vocês raciocinarem agora, né? Agora é para bater no pé de vocês. Então Jesus Cristo subiu, né? Então Cristo subiu. Está lá em Mateus 28, 18, 19 e 20, né? Foi-lhe dado todo o poder, toda a autoridade. Está lá, Mateus 28, 18. Aí vem 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E no final, Jesus disse que estaria com eles todos os dias até o tempo do fim. E Jesus pegou e se acendeu ao céu. Aí todos ficaram olhando. Aí os anjos apareceram e falaram: por que vocês estão olhando desse jeito? Da mesma forma que ele subiu, ele retorna. Só que ele falou: ide pregar o evangelho. Deu autoridade para os apóstolos, os discípulos. Digamos que eles não quisessem fazer isso. Você lembra que Jesus falou? Se não houvesse quem prega, quem pregaria? As pedras. E os irmãos sabem que vocês estão na igreja hoje? Alguns aqui estão visitando a gente, mas na sede de vocês ou até aqui mesmo. Você sabe por que vocês estão aqui? Pode responder quem quiser. Pregação. De quem? Alguém falou. Alguém pregou para essa pessoa. Quem que iniciou? Quem que iniciou? Os discípulos. Os irmãos estão entendendo? Os
irmãos só estão aqui na igreja de vocês, ou por terem aceitado a Cristo, porque os discípulos obedeceram a Jesus. Tá? Então, o verdadeiro cristão, ele recebe, aprende e ensina. Ele prega. Se não estivermos fazendo isso, não queira achar que a salvação que é pela graça é de graça. Ah, não entra nessa não. Que Jesus Cristo falou: toda árvore que não dá bom fruto, o que acontece com ela? É arrancada, cortada e jogada no fogo. Então, o cristão verdadeiro que recebe a salvação pela graça, ele tem que transmitir e evangelizar. Não é porque é de graça que você recebeu a salvação pela graça que é de graça, não é não. Então, se o irmão não estiver repassando o evangelho, não estiver pregando, o irmão não está na graça. Não está. Tem alguns irmãos aqui que vieram aqui por causa que nós convidamos, pregamos, não é isso? Essa igreja faz a pregação, igual os Testemunhos de Jeová fazem. Nós fazemos. Nós temos as nossas publicações também, né? Para facilitar o conhecimento para as pessoas, também. Né? Nós estamos dentro ali do Mateus 28, 18 a 20. Atos 20, 20. Vamos lá? Vamos confirmar Atos 20, 20? E é nessas horas realmente que mostramos e valorizamos realmente o sacrifício, o resgate e o sangue derramado na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É nessas horas. Vamos lá. Como nada que seja, que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Tá? É uma obra desafiadora? É. É movida pela nossa vontade? Não. Então quem nos dá? O Espírito Santo. A igreja tem que ser preparada? Tem. E muito. Temos que estar de acordo com a vontade de Deus? Temos. Para viver e fazer a pregação, temos que estar vivendo as obras do Espírito, em Gálatas 5, 19? Sim. Se estivermos na obra da carne, não conseguiremos. Vamos ver qual é a obra do Espírito? Vamos lá? Para a gente poder fazer a evangelização? Vamos lá. Importante. Vamos conferir. Aqui é para o cristão que precisa estar no padrão para evangelização. Como é uma obra do Espírito Santo, se não tiver assim, não faz. Senão vocês vão ver um monte de igreja fazendo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí não encontra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e consciências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Aí. As qualidades do Espírito. Né? Então temos que estar exatamente assim. E para isso, né, temos que se esforçar. Assim vocês vão sentir verdadeiramente o Espírito Santo na vida de vocês. Amém, igreja? Amém. Aliás, os irmãos estão de parabéns, né? Todos vocês. Né? Tem muitos irmãos hoje que faltou aqui na igreja, né? Faltaram acho que uns 10. Né? Épocas festivas, né? Então tudo por aí, alimentando a carne. Parabéns. Né? Quarta-feira eu vou sentar todo mundo na sala dele aqui e vou descer o rei. Ah, se tiver na obra social, então, dançou. Não pode. É isso. Jesus falou que virá uma época que não penseis. Então, nessas épocas assim, a gente tem que estar unidos, todos nós. E a Bíblia fala para a gente analisar o nosso coração.
Mateus 24:13, não esqueça desse texto, meus irmãos. Mateus 24:13. Igreja, todos vocês, não esqueçam desse texto. Sabe por quê? Porque aqui ela tem várias conotações. Mateus 24:13, ali salienta que aquele que perseverar até o fim, esse sim é que será salvo. Essa conotação, meus irmãos, não significa só quando Jesus voltar. Porque até então, nós morreremos. Se Jesus não voltar, Deus 70, 80, 90 anos, vamos descansar. Mas fala perseverar, será salvo. Então você vê que não tem uma conotação para toda geração. Mas nota-se, quando fala perseverar, será salvo, significa que o irmão perseverando com a sua fé e sempre colocando em Mateus 6,33, coloque o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e outras coisas serão acrescentadas. O irmão fazendo isso, o irmão está perseverando. E o irmão perseverando, o irmão vai estar com a sua fé bem aplicada, bem carregada, com a sua família unida. O irmão não vai estar fazendo a vontade da carne, vai estar fazendo a vontade do Espírito, vai estar com a sua família bem estruturada espiritualmente. Então nota-se, isso é perseverança. Então o irmão não vai faltar à toa, não é isso? Chega aí na época do dia 24 de dezembro, reunião aqui. Reunião aqui, dia 24 de dezembro, né? Justamente o dia que eu já preguei que o cristão não deve comemorar o Natal. Já deixei, tem vídeo na internet, quem quiser ver. Está bem claro. Chega no dia 24, o irmão sabe, aí o irmão vai estar em casa festejando, né? O irmão está perseverando? Não, está perseverando. Tá? Então nesse dia pode acontecer várias coisas. Então, quando eu falo perseverar, é em todos os sentidos. Essa aplicação é geral para a vida do cristão. Amém, igreja? Amém. Não esqueçam desse texto, hein? Mateus 24:13, né? E também Mateus 6,33, coloque o reino em primeiro lugar, é a sua justiça. Tá? Amém. São dois textos bem importantes. O pastor está usando óculos aqui. Normalmente eu não uso óculos para pregar, né? Porque aqui no meu computador aqui, o local para aumentar as letras aqui, ó, sumiu, né? Aí eu tenho que usar óculos agora, né? Mas tudo bem. Depois você corta, tá, missionário? Corta o vídeo aí, essa parte aqui. Tá bom? Eu acho que eu fico melhor na internet sim, né? Vamos finalizar então? Vamos concluir. O pessoal já está afiado de novo, hein? Vivemos em tempos difíceis. Sim, mas a Bíblia nos avisou. Haveria engano, frieza no amor e rejeição da verdade. Mas para quem está em Cristo, os últimos dias não serão motivos de medo, e sim de preparação. Então, vigie, esteja atento aos sinais, mas com o coração firme em Deus. Vigie. São quatro situações aí. Vamos lá. Ore. E é na presença do Senhor que encontramos força. Está fraco espiritualmente? Está triste, fraco, sem fé? Ore. Pede para que Deus aumente a sua fé. Ame. Não deixe o mal apagar a chama do amor. Lá em 1 João 4,8. Quem não amar, não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. E 4. Anuncie. Compartilhe a esperança que há em Jesus. Não deixe a oportunidade passar. Você tendo o privilégio de você chamar alguém, um vizinho, pregar, passar, falar para aquela pessoa como que é a sua igreja, que pega a palavra. Meus irmãos, tem muita gente afastada da fé, afastada das igrejas, por decepções em locais de adoração. Tem muitas pessoas que estão ali, né? Ovelhas sem pastor. Então, aparecendo a oportunidade, fale da sua igreja, convide, traga para cá. De repente é tudo que a pessoa estava esperando. Escutar a palavra e o Evangelho de Cristo sem compromisso financeiro. Que de graça recebemos de Cristo e de graça devemos passar. Amém, igreja? Amém. Igreja Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venha nos visitar.
Estamos na rua João Antônio da Silva 796, Itanhaém, São Paulo, com cultos nas quarta-feiras e aos sábados a partir das 19h30, com pastor Cláudio Gonçalves. Aqui pregamos o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Você é um convidado especial. Jesus está te chamando.